Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter goleia o São Paulo e retoma a liderança no momento crucial do campeonato. Abel Braga, fantástico. Os motivos da queda do São Paulo, a gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Um dos jogos mais incríveis da história colorada. E olha que o Inter tem no currículo alguns feitos relevantes, vives a brilhar, especialmente a vitória sobre o Barcelona na final do Mundial de Clubes em 2006. Quem estava no banco de reservas ou na casa-mata colorada, como a gente gosta de dizer lá no Sul? Este senhor, Abel Carlos da Silva Braga. Ele mesmo, que também é responsável por levar o Inter à final do Campeonato Brasileiro de 88, vencendo o Grenal do século no Beira-Rio, de virada com um homem a menos. Para decidir com o Bahia, o título ficou com os baianos, mas ali começava a história do Abel nesse gigante do futebol brasileiro, e na sua 7ª passagem ele faz história de novo, mesmo que não seja campeão. O Abel Braga chega num momento muito importante da sua carreira, da história do Inter, o Inter que já não vive mais uma reconstrução depois de ter sido rebaixado e com muitos problemas administrativos, inclusive com problemas judiciais com ex-dirigentes. O Inter retoma, chega na final da Copa do Brasil, não consegue vencer o Atlético Paranaense, mas ainda assim, né, vem se mantendo no topo. E chega para essa temporada contratando um técnico argentino, que vocês já sabem, depois de ter liderado boa parte da competição, ter avançado nas competições, o cara pede o boné e vai para o Celta de Vigo na Espanha. Eis que chega o Abel, que não vinha de bons trabalhos, vamos reconhecer, por escolhas erradas, por contextos complicados, por clubes que não ofereciam talvez a melhor condição. No Flamengo ele não foi bem, no Cruzeiro não foi a melhor decisão ele ter ido para lá no momento que vivia o clube. No Vasco também não conseguiu exercer aquilo que a gente conhece do Abel. Será que o Abel é mesmo ultrapassado? Será que o Abel já não podia mais se recuperar? Daí ele chega num clube que o conhece como ele conhece também. E essa identificação mútua, ela faz com que hoje o time seja líder do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu com as eliminações, ele pegou um time completamente abalado após a saída do Kudê. Muitos jogadores caíram emocionalmente, inclusive. O time despencou na tabela, caiu da liderança para a 6ª posição, ficou muito longe do título, caiu nas competições, mas aquela vitória sobre o Boca, ela deu um sinal de que o time poderia jogar mais. O Abel chegou, tentou mudar algumas coisas do Kudê, as coisas não funcionaram, e parecia que o Inter não iria retomar. O campeonato está tão disponível, com tantas oscilações de tantas equipes, que o Abel começou a entender onde queria chegar. E aí, no meio de tudo isso, o Inter namorando o Miguel Ángel Ramírez, uma mudança de gestão para começar um trabalho, aquela coisa toda, o Abel quase vai embora. Eis que ele permanece até o fim da temporada. Será que só até o fim da temporada? Meu Deus, o que pode acontecer? Eu quero ver os caras chegarem pro Abel e dizer: Abel, muito obrigado, valeu, campeão brasileiro depois de 41 anos, né? Isso acontece, né, todo dia, então muito obrigado, né? Agora a gente vai trazer um espanhol aí, duvido. O torcedor colorado não vai deixar isso acontecer e não tem nenhuma razão para você não renovar com o Abel Braga, especialmente caso ele seja o campeão brasileiro. E se não for, dá até para pensar do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer sobre essa goleada do Inter sobre o São Paulo é que jogo, que atuação, que estratégia. Já vamos falar da forma como o São Paulo encarou o Inter, completamente fora de contexto. Mas o Inter encarou o jogo como uma decisão. Encarou o jogo como uma final de campeonato, como deve ser, esses últimos jogos especialmente, em confrontos diretos. Se você tem a chance de assumir a liderança, não importa se você está jogando fora de casa, não importa se o teu inimigo direto é líder do campeonato, se é um time mais badalado, não importa nada disso. O Inter entrou para vencer e para retomar essa liderança. Desde o começo do jogo. Numa estratégia muito bem montada pelo Abel de pressionar a saída de bola do São Paulo. O que não é tão, digamos, inventivo assim, porque as equipes que estão fazendo isso têm levado vantagem sobre o São Paulo. Eu entendo o modelo de jogo, eu entendo as convicções do Diniz, eu compreendo e respeito, mas em alguns momentos essa convicção ela se torna burrice e teimosia.
quando essa posse de bola, ela se torna, essa saída de bola e essa posse de bola se tornam improdutivas, quando você não consegue obter resultado nisso, você tem que mudar. Você não pode morrer abraçado na tese simplesmente porque a sua ideia lhe parece mais efetiva. Na prática ela não é. E é isso que o Diniz não está entendendo, os adversários estão. O Abel Braga, que costuma jogar um pouco mais recuado, e até no cômputo do jogo foi assim, o time teve 30% de posse de bola, mas o que o Abel faz? Pressionou a saída de bola, no erro do adversário, conseguiu encontrar os seus gols. O primeiro sai numa bola parada, mas já no começo do jogo, quando o Inter agrediu o adversário. E aí faz o gol numa assistência de Moisés. Falem do Moisés, hashtag nunca critiquei. Pois bem, o Moisés tem dado assistências aos montes nesse campeonato, tem jogado bem, protegido pelo Abel e valorizado pelo Abel. E tá jogando bem realmente. Cruzamento perfeito na cabeça do Cuesta. Depois o Yuri Alberto serve o Caio Vidal e depois faz 3 gols na partida. Que atuação desse jovem de 19 anos, muito bom finalizador. Ainda perdeu um gol numa assistência, num passe, né, do Patrick, que poderia resultar numa assistência. Mas tudo bem, né? Tá na conta aí uma assistência e 3 gols do Yuri Alberto, que fez o jogo da vida dele. O jogo da vida, um rapaz muito promissor. O time sem Thiago Galhardo, sem Paulo Guerreiro, vem o Yuri Alberto dos Santos e resolve a parada, junto com outras apostas do técnico Abel Braga. Aliás, Patrick, que jogo, Patrick. O Patrick entendeu que era uma decisão. O Patrick contagia os seus companheiros da forma como ele joga. Ele não perde uma disputa. Ele encara cada disputa como um prato de comida. E esse é o símbolo de um Inter do Abel. O Inter do Abel nunca foi, talvez, mesmo nos áureos momentos, um time plasticamente técnico. Sempre foi um time de uma boa estrutura tática, de algumas individualidades, mas de muita entrega. E era isso, talvez, que faltasse ao Inter. Em vários momentos, mesmo o do Kudê, que tinha uma intensidade grande, que tinha uma estratégia bem montada, mas tinha algumas insistências também do treinador argentino que nem sempre davam certo. Mas tudo bem. Ele deixou o time na liderança da competição. E é por causa disso também que hoje o Abel colhe frutos, né? Embora a queda, o Abel recupera porque o Inter sempre esteve no topo. Agora a retomada do Abel, ela é fantástica. Pela forma como ele encontrou o time. Um time abalado, um técnico desprestigiado, apesar de todo o cartaz no Inter, de que não se sabia se permaneceria ou não. De repente ele recupera esse elenco e leva para a liderança do Campeonato Brasileiro. E esse jogo me parece fundamental para dizer o que o Inter quer no campeonato. O Inter vai rumo ao título. Se vai ganhar, é difícil saber porque a concorrência é muito grande. Agora, o jogo que o Inter fez hoje é de campeão. É de campeão. Porque é muito difícil você segurar um embalo de um time que tem 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas. Ninguém conseguiu 5 vitórias seguidas no campeonato. O Inter conseguiu 5, 6, 7. É uma arrancada espantosa. Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi isso. Nessa reta final, nesse momento crucial, você ter 7 vitórias seguidas. É um time que mentalmente está pronto para ser campeão. É um time que está no ápice da sua condição física, da sua concentração, do seu foco, que fez 5 gols e não parou de atacar o São Paulo dentro do Morumbi. O São Paulo, que até então estava sendo líder da competição. O Inter disse, não, me dá essa liderança que ela é minha. Eu quero ela de qualquer jeito. Foi isso que o Inter fez e por isso, pela sequência, o Inter está indo rumo ao título sim. E aí tem um Grenal no fim de semana, que vai dizer muito também a respeito do que pode acontecer. Porque tem uma invencibilidade do Grêmio de 11 jogos, mas tem o Abel Braga que conhece muito bem a rivalidade, muito bem esse clássico. E se o Inter está nessa sequência, o Inter, jogando em casa, vai ter todas as condições de quebrar esse tabu, essa invencibilidade que hoje é tricolor, para poder ainda mais deixar os seus concorrentes para trás. Porque o Galo hoje já oscilou, o Grêmio nem se fala, ainda tem Flamengo e Palmeiras, evidentemente, que estarão nessa disputa. Agora, o São Paulo me parece que está fora completamente. A forma como o São Paulo perdeu faz com que o São Paulo não tenha mais condições psicológicas de disputar o título. O São Paulo deixou a disputa do título. Se tinha um jogo para o São Paulo reagir, era hoje. O São Paulo que perdeu 2 jogos seguidos para o Red Bull Bragantino da forma como foi, no clássico contra o Santos, e empatou com o Atlético Paranaense, não tinha outro jogo para reagir que não esse. Era o jogo do líder contra o vice-líder. Você não podia deixar o Inter ultrapassar o São Paulo. O São Paulo não podia deixar isso acontecer, pois o São Paulo deixou, dentro de casa, fazer o que quis. O São Paulo deixou o Inter fazer o que quis com ele dentro de casa. Méritos do Inter? Óbvio. Mas o que aconteceu com o São Paulo? O São Paulo simplesmente se viu amassado dentro de casa na maior derrota da história do Morumbi.
disputando um título brasileiro, depois de uma temporada com eliminações, com vexames, com fracassos, com uma grande expectativa, depois de ter sido líder 7 pontos na frente e deixar o rival passar, deixar o adversário, o inimigo direto passar dentro de casa tomando uma goleada que poderia ter sido mais, com os caras olhando o que estava acontecendo. Não há quebra psicológica que justifique a atuação são paulina nesse jogo. Não há. Ah, mas a eliminação do Grêmio foi sentida. Gente, não existe isso, cara. Não existe. Alguma coisa interna de muito grave aconteceu. No relacionamento do Diniz com seus jogadores, na confiança desses caras para conquistar o título, na pressão que os jovens do elenco sofreram, na passividade do capitão Daniel Alves. E é dele que a gente cobra. É óbvio que é dele que a gente cobra. É o cara que desde que chegou matou no peito, vestiu a 10, quis jogar no meio, escolheu o técnico que queria, fez o que quis. Fez festa quando estava tratando lesão, nunca se importou com nada. Postagem no Instagram e tudo mais. E foi o responsável técnico, inclusive, de um bom momento do time. Reconheçamos, não tem problema. Só que nessa hora é óbvio que é sobre ele que cai. É um cara muito bem pago, muito bem valorizado para estar no São Paulo e que precisa dar cara para bater. E que não adianta fazer texto no Instagram de motivacional e tudo mais e tal. Ele precisa falar. Ele precisa se responsabilizar. E mais do que isso, né? Não é nem só falar. Ele precisa, num jogo como esse, botar a bola embaixo do braço e não resolver, porque nenhum jogador resolve sozinho. Mas ele precisa assumir a bronca. Ele não pode ficar errando em saída de bola, ele não pode ficar abaixando a cabeça quando termina o jogo, ele não pode ver as coisas acontecerem e não fazer nada. É dele, lá dentro, que a gente espera alguma coisa. Não é do Gabriel Sara. Não é do Igor Gomes. Não é do Luan. Não, é do Daniel Alves. É dele que a gente espera uma resposta, uma reação. E o Fernando Diniz, cara, insiste numa jogada que não dá certo, demora para mexer no time, faz trocas previsíveis. Um amigo meu me mandou uma mensagem no intervalo. Bom, agora ele já deve estar no vestiário discursando sobre como ele vai aquecer o Vitor Bueno para tirar um zagueiro. E aí ele expõe mais o time, né? Não, mas eu fui para cima, tentei vencer o jogo. Legal, louvável. Só que com esse resultado, cara, se não funciona, é preciso estratégia. Nesse momento, talvez a estratégia seja secundária mesmo. Porque o time caiu, assim, vertiginosamente no seu emocional. O time desabou, desandou e perdeu a chance de ser campeão. E muita gente me pergunta, será que o Diniz vai cair? Ele demorou para dar entrevista coletiva, apareceu depois do Juan Fran, com uma cara, obviamente, né, muito chateado. Eu gosto do Diniz, tá? Acho que ele é um cara trabalhador, esforçado, inteligente, de ótimas ideias. Mas ele tá representando o São Paulo. E isso é muito grande. Então ele não está imune a críticas, pelo contrário. Nenhuma pessoa está no seu âmbito profissional. E ele precisa resolver isso. Ele precisa dar uma resposta o quanto antes. Ele já teve outros tantos motivos para cair, outros tantos momentos em que ele poderia ser demitido. E eu, em vários momentos, disse que ele poderia acabar saindo. Depois até refiz essa minha análise, porque o São Paulo, ao mantê-lo no cargo, num campeonato tão concorrido, ele conseguiu pontear e inclusive disputar o título. E reconheci que, poxa vida, quando se deu tempo ao Diniz, ele arrumou algumas coisas. Embora às vezes demoradamente, em alguns setores e tudo mais, ele conseguiu resolver. Só que de novo, né? De novo o time cai e ele não consegue. E ele não consegue. Eu não acho que ele vai embora agora. Acho que não faria nem sentido, porque matematicamente o time ainda disputa. É que emocionalmente eu não vejo capacidade de reação. Mas acho que ele não vai sair agora. Mas ao final da temporada, talvez seja difícil segurar, especialmente se o time não for campeão. O fato é que, incrivelmente, o São Paulo ainda tem chances de título. Agora, vocês acreditam que o São Paulo pode ser campeão? Eu não acredito mais. Eu acreditava até esse jogo. Muita gente me perguntava, apesar da oscilação, eu dizia, calma que tem um jogo contra o Inter. Inimigo direto. Pô, se o São Paulo não entrar motivado, rasgando para vencer esse jogo, para dizer não, a liderança é minha, pô, aí... E da forma que foi, do jeito que foi, com requintes de crueldade do Inter, eu não vejo mais nenhuma possibilidade do São Paulo ser campeão. Posso estar errado. E para o torcedor São Paulino vai ser uma maravilha que eu esteja errado e virei aqui reconhecer. Mas eu não vejo nesse momento capacidade de reação do time.
Que loucura. Em contrapartida, o Inter simplesmente amassou o São Paulo dentro do Morumbi e talvez, né, até pelo que a gente vai ver lá na frente, tenha feito uma das grandes partidas de toda a sua história. Que jogo, hein? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!